Então pessoal, retomando aqui o vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um Abstract DAO. Vou explicar, vou mostrar a motivação. Esse vídeo eu estou gravando agora, eu tinha gravado uma versão dele antes, mas resolvi refazer e agora eu estou refazendo esse vídeo, certo? No último vídeo que eu postei, a gente fazia inserção de usuário através da classe usuário DAO, certo? Que ela tem toda, tem a configuração do banco, tem os métodos de inserir, de busca, tem tudo aqui, certo? Um detalhe somente foi que a gente deixou o caminho para a entidade num atributo e eu já deixei isso com um objetivo, que na verdade isso aqui já fazia parte da minha ideia de tornar, de fazer uma herança com a classe abstrata, certo? Qual é a ideia que seria, qual seria a serventia disso? É o seguinte, se eu quisesse, por exemplo, fazer o DAO de pedido, certo? Se a gente for usar essa classe aqui como base, a gente basicamente faria o seguinte, a gente ia copiar tudo isso aqui, viria aqui na classe de pedido, ela já está aqui no jeito que ela vai ficar no fim, certo? Mas vamos ignorar isso aqui que eu quero mostrar passo a passo. Vou tirar esse extends aqui e colei. Isso baseado na classe de usuário DAO, né? Repare que a única mudança que eu vou ter é essa daqui. E ao invés de botar usuário aqui, eu vou botar pedido, certo? E o resto seria tudo igual. Se a gente tentar inserir um pedido agora, ele vai funcionar. Fora a parte de dependência, porque o pedido tem um usuário. Mas essa parte de dependência eu vou explicar no momento adequado, certo? Mas se a gente fizesse dessa forma, todos os DAOs seriam basicamente cópias de outro DAO. Isso não é uma boa prática. Primeiro, tá aqui os meus dados de conexão do banco de dados. Eu vou botar os dados de conexão do banco de dados em todas as minhas classes que vão fazer a operação do banco de dados. Isso é complicado. Por exemplo, se eu mudar uma senha aqui, eu vou ter que mudar em todas essas classes. Ou se, por exemplo, eu tiver que mudar o método de inserção por algum motivo, eu vou ter que mudar isso em todas as classes. Então a ideia de usar o Abstract DAO é criar uma classe abstrata que tenha essas coisas que são comuns e apenas e eu use ela como herança simplesmente. Eu não vou precisar, por exemplo, esse método de insert para uma classe que não tem nenhum problema, assim, nenhuma característica específica com insert, eu uso esse mesmo aqui vindo da classe abstrata, certo? Isso vai tornar nosso código mais legível e mais reutilizável, certo? Então pronto, esse seria o meu dado pedido, só que a gente não vai fazer isso. A gente vai dar um Ctrl Z aqui. Esse aqui vai ser nosso dado pedido, só isso aqui, certo? A classe se resume só isso aqui. Vou salvar isso aqui. E o dado de usuário, mesma coisa. A gente não vai usar tudo isso aqui toda vez. Não, isso é ruim para manter, isso tem vários problemas, certo? Então a ideia seria que a classe, o usuário DAO vai ser somente isso, certo? Tá, então como seria o Abstract DAO, né? Reparem que a única coisa que eu estou fazendo aqui é dizendo qual é o usuário, ou qual é o caminho para a entidade. Salvar, pedido é a mesma coisa, só o caminho para pedido. Porque se a gente vier aqui no Abstract DAO, reparem, o que a diferença que ele faz é essa, que no construtor dele, ao invés dele setar o caminho para a entidade, ele recebe como parâmetro. Então quando a gente vem aqui em usuário DAO, a gente diz, pega o construtor do pai, chama o construtor do pai, passando o caminho para a minha entidade. Isso é suficiente para reutilizar todos os métodos que estão aqui, por exemplo, insert, delete e update, utilizar todos eles sem ter que reescrevê-los, certo? E a única diferença que tem entre as classes era justamente o caminho para a entidade. Então pronto, aqui está o DAO de usuário, aqui está o DAO de pedido. Vamos voltar a rodar o exemplo, certo? Aqui está minha index, né? Que quando a gente chama o index aqui, ele cria um usuário DAO e insere. Vou deixar aqui salvo. Assim, como eu estou fazendo aqui já copiando e colando, muitos imports, muitos use aqui já estão feitos.
É bom, se o de vocês der erro, vocês darem uma olhada se todas as classes que vocês estão usando estão declaradas aqui, certo? Ok, isso aqui tá ok. Vamos rodar então, né? Rodei. Eu tinha apagado todos os usuários antes de começar a gravar o vídeo. Tá aqui o usuário que a gente acabou de inserir. Só para demonstrar, eu vou inserir outro. Ctrl S. Atualizei a página. Tá aqui o outro usuário, certo? E da mesma forma que a gente criou um DAO de usuário com essa quantidade pequena de linhas, a gente pode criar o DAO de pedido da mesma forma e pode usar ele também. Eu já preparei um exemplo aqui para facilitar. Vamos aqui no index. Reparem que eu declarei aqui a classe pedido e a classe pedido DAO, certo? Aí aqui na hora de inserir, só um detalhe aqui, eu não sei se vocês lembram, mas a classe pedido ela tem uma data que é a hora que o pedido foi feito. No caso aqui eu estou usando essa classe DataTime, que é uma classe DateTime, né? Na verdade é uma classe do PHP, e estou dizendo que é now, então ele vai pegar a hora de agora. E esse usuário aqui eu vou botar nulo. Eu vou explicar por quê. A questão aqui é a seguinte: quando eu vou criar um pedido, eu digo qual é o ID, qual é a hora do pedido, qual é o usuário que fez o pedido e quais são os itens que contém esse pedido. Eu estou mandando um array vazio de itens, porque a gente não vai tratar o relacionamento agora. Eu estou passando um usuário nulo só para a gente fazer o teste aqui, certo? Vou salvar. Vou vir aqui agora e vou entrei na página mais uma vez, né, para inserir. Ele inseriu mais um usuário, certo? E inseriu o pedido com o usuário nulo e a data e a hora certa. A hora aqui está diferente porque eu não setei o time zone, mas tá aqui uma hora, né? Assim, o dia pelo menos está correto. E o ID está aqui, beleza. Agora o que eu vou mostrar na próxima aula é a gente tratar esse relacionamento, certo? Se você vier aqui e ao invés de botar nulo, você passar esse usuário aqui para dizer que é um pedido desse usuário, vamos ver o que acontece. Deu um erro, certo? Eu vou explicar esse erro de uma forma mais apropriada. Assim, eu não vou explicar esse erro, vou explicar como contornar esse erro no próximo vídeo. Mas assim, a questão envolvida aqui é muito simples. Você pode ver aqui que ele fala que está faltando, por exemplo, um tratamento de cascata. Por quê? Porque é o seguinte: quando você vai inserir um pedido, se a gente ver aqui a classe, a gente tem um usuário aqui, certo? E ele é do tipo usuário. Então, quando você insere um usuário dentro do pedido, ele não sabe como tratar. Ele não sabe se ele deve salvar um novo usuário, que não é o caso, porque quando a gente vai fazer um pedido, normalmente é de um usuário que já está cadastrado, não é o nosso caso, ou se ele vai pegar um usuário do banco, certo? Então, por isso, se você fosse salvar esse usuário que você está inserindo, você usaria esse comando cascade, certo? Que ele seria inserido aqui, assim. Deixa eu copiar aqui. Aqui no relacionamento man-to-one eu colocarei aqui cascade persist. Qual o resultado disso? Se eu executar aqui, ele vai inserir. Mas veja a questão: ele inseriu esse usuário aqui, certo? E quando ele for inserir esse pedido, que tem um usuário 41, ele inseriu outro usuário, que não é o que a gente quer. A gente não quer que toda vez que insira um pedido, insira um novo usuário. Então, para mostrar o tratamento correto, pelo menos uma abordagem que eu uso para esses casos, onde já existe uma entidade persistente e eu quero salvar, criar um relacionamento com ela, com uma nova entidade, eu vou mostrar no próximo vídeo. Esse vídeo é isso. Valeu, pessoal, até mais.